Olá a todos, meu nome é Humberto Mota Filho. Recebi o convite mais uma vez aqui da Subvisa, da Secretaria de Vigilância Sanitária de Saúde e Vigilância Sanitária, e com muito gosto, então estou aqui mais uma vez para ajudar na turma de entrada de agentes públicos na Subvisa. Hoje a gente vai falar aqui sobre sistemas de compliance, códigos de ética, mapeamento de riscos, né? Tudo voltado para o agente público que agora faz parte, que agora integra a Secretaria. Eu gostaria então de me apresentar. Sou advogado, sou professor de Direito Empresarial e Compliance da FGV e do Cefet-UERJ. Sou presidente do Conselho de Governança e Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde estamos agora lançando, nesse mês de abril de 2020, a 5ª edição da revista de Governança e Compliance sobre compliance na saúde, e com muita honra estamos recebendo dentro dessa revista um artigo da Ellen Sucasas da Vigilância Sanitária. Então, o que mostra essa parceria público-privada dando bons frutos. Sou também presidente da Comissão de Estudos da Transparência Pública da OAB-RJ, onde desenvolvemos um trabalho muito grande na transparência ativa e passiva. E conheci o trabalho da Secretaria no Convisa, no Congresso Nacional, onde pude falar também sobre programas de compliance efetivos e conheci o trabalho da Secretaria não só na área de fiscalização, mas também na área de preservação histórica do acervo aqui desde os tempos de Oswaldo Cruz. Então, é com muita honra que eu venho aqui falar com vocês hoje. Eu gostaria também de começar essa nossa palestra de hoje falando da nossa sociedade de riscos. Hoje, no início de abril de 2020, vivemos uma pandemia do coronavírus. Há algum tempo atrás, um sociólogo alemão chamado Beck, Dr. Beck, já falava que a nossa sociedade é a sociedade de riscos. Vivemos numa sociedade de riscos. E o que ele quis, então, propor era um sistema que pudéssemos lidar com esses riscos. Não só riscos de saúde, todos os tipos de riscos. E o que é risco? Então, vale a pena a pergunta. Risco é tudo aquilo que consegue comprometer a sua atividade. Se falarmos de risco legal, são todos aqueles riscos que advêm de uma alteração da lei. Se falarmos de riscos da saúde, são todos aqueles riscos que comprometem a atividade da preservação da saúde, da preservação da vida, de um sistema de saúde, da fiscalização desse sistema de saúde. Eu fiquei muito impressionado aqui ao saber que a Secretaria de Vigilância Sanitária, dentro das suas atribuições, fiscaliza o próprio município quando nas suas escolas é distribuída 1 milhão de refeições diárias. Então percebam a complexidade de uma atuação da Secretaria de Vigilância Sanitária só dentro desse aspecto, só dentro desse pequeno exemplo que eu acabei aqui de dar. Hoje, vamos ver então os principais aspectos de um programa de integridade efetivo e de um código de ética dentro da atuação de você, que é um agente público que acabou de se integrar aos quadros da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Bom, é muito importante a gente ter em mente que o município do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, já possui um sistema de compliance. Ele já existe. Tá? Esse sistema ele foi promulgado através do Decreto Rio 45385 de 2018. 45385 de 2018. E também, em dezembro do ano passado, estava em curso uma audiência pública para subsidiar o novo Código de Ética do Servidor Público do Rio de Janeiro, que se aplica, sem sombra de dúvida, ao agente público que integra essa secretaria. Então, falamos aqui desse sistema de compliance do Código de Ética. Começando pelo sistema de compliance. Para que serve, então, esse sistema de compliance dentro de uma sociedade de risco, como já foi falado pelo professor Beck? Bom,
Um sistema de compliance efetivo, ele pretende prevenir, detectar e remediar os riscos. Então vamos aqui. Bom, acabamos de falar então que o risco é tudo aquilo que compromete a sua atividade, seja ela atividade legal, atividade na área de saúde, atividade empresarial, né? Então, a gente precisa entender quais são os maiores riscos do agente público da área de saúde, para preveni-los, para detectá-los e para remediá-los. Então, assim fazemos o mapeamento de risco. É importante notar ainda que um sistema de compliance, para ser efetivo, ele deve contar com linhas de defesa. Essas linhas de defesa são basicamente três linhas de defesa. Elas comportam a primeira, vamos dizer, a porta de entrada, que é a gestão do sistema, gestão de um sistema de fiscalização, por exemplo, e o monitoramento da conformidade desse sistema, que é feito pela própria área de compliance. É como se fosse alguma coisa on demand, ele vai ao longo da gestão de uma fiscalização, por exemplo. Então, seria a própria área de compliance, seria a checagem dessa conformidade dessa gestão. E a gente vai ver então qual que é a missão e os valores dessa secretaria para ver então como se alinha dentro dessas linhas de defesa. Por fim, temos a auditoria, que é essa terceira camada ou essa terceira linha de defesa. Tudo isso serve para dar a efetividade ao programa de integridade que nós estamos aqui iniciando o seu conhecimento. A missão, então, da Subvisa e a sua visão, os seus valores, devem, então, estar alinhados dentro desse sistema. Como o agente público que participa desse sistema deve se comportar? Quais são as suas preocupações? Como ele se enquadra dentro desse sistema de compliance, dentro dessas linhas de defesa? Bom, já foi falado aqui que o município do Rio de Janeiro tem um sistema de compliance, tem a sua controladoria, né? Tem o seu código de ética e tem o seu código de vigilância sanitária. Todos esses instrumentos normativos, eles conferem ao agente público, ao servidor público, uma linha de conduta, uma linha de comportamentos, né? O próprio código de ética traz valores, mas também traz princípios e deveres, né? O agente público, então, ele necessita ser probo, né? Honesto, precisa se comportar dentro da legalidade. São princípios constitucionais, eles já estão dentro da nossa Constituição Federal da República do Brasil, mas eles também estão dentro dos normativos da Prefeitura, que eu acabei de mencionar. A impessoalidade. A
eficiência administrativa. A publicidade dos atos. Portanto, o servidor público, ele age, ele tem determinadas ações na fiscalização, seja de um shopping, seja de um restaurante, seja de uma escola, seja de um hospital. Ele precisa seguir um protocolo, ele precisa seguir uma linha de ação, né? E ele precisa, então, controlar os riscos das atividades. Precisa controlar os riscos sanitários, né? Todos aqueles riscos que impactem na sua atividade. E, ao fazer isso, ao ser probo, ao agir conforme a legalidade, dentro da impessoalidade, ou seja, não privilegiar alguém em detrimento da lei, a eficiência administrativa e a publicidade, o servidor público tem um aliado, um grande aliado, que é esse sistema de compliance, que é o código de ética. Para que serve todo esse aparato regulamentador, normativo, né? Código de ética. É uma boa oportunidade de você agora, entrando para a administração pública municipal, ter familiaridade com o seu código de ética. Procurar saber, procurar refletir sobre aquelas ações que você deve desempenhar. Um código de ética, ele deve responder a duas perguntas, basicamente. O que devo fazer? O que fazer? E como agir? Perceba que essas duas perguntas elas vão ser respondidas basicamente através de princípios e ações, né? Condutas. Portanto, o que fazer vai me indicar o meu propósito. Qual é o propósito da minha instituição? Qual é o propósito da vigilância sanitária? E também, dentro das ações, quais são as minhas condutas? E, dentro dessas condutas, quais os meios que eu posso empregar para atingir aquelas condutas? Portanto, a ética é um saber prático, não é qualquer tipo de saber, não é um saber teórico. É um saber que deve ser aplicado na prática para exatamente atingir aquelas condutas. Tá? No Código de Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, além dos princípios constitucionais que já foram mencionados, você tem alguma coisa específica dessa atividade, que são essas ações, né? Então, essas ações da Secretaria visam eliminar, lá no seu artigo 3º do Código de Vigilância Sanitária, eliminar ou diminuir o quê? Os riscos. Mas qualquer tipo de risco, não. Os riscos sanitários. E como é que nós vamos fazer isso? Qual a conduta esperada desse agente, desse servidor público para diminuir ou eliminar os riscos? Né? O que se espera dele? Se espera que na sua ação, no seu propósito, que é promover a segurança sanitária, e nas suas ações, na visão da Secretaria, que é ser reconhecida como referência na qualidade desses serviços de vigilância sanitária, zootecnia e todas as demais atuações da Secretaria, que ele possa, ao agir, controlar esses riscos.
Então, é preciso achar meios e modos de controlar esses riscos. É preciso que o agente reflita, assim como a administração, assim como os gestores, os líderes, eles reflitam sobre qual é a melhor maneira, dentro de cada novo desafio, dentro de cada novo risco mapeado, você atuar de forma a controlar esses riscos, né? E para isso existe o programa de integridade. O programa de integridade, então, ele abarca não só o controle segundo os princípios e deveres do administrador, mas ele abarca algo mais, né? Ele abarca a relação de confiança que tem que estabelecer dentro da administração e para fora da administração. Então agora a gente precisa entender como criar e manter esses vínculos de confiança para organizar um programa de integridade efetivo, tá? Como qualificar a interação público-privado? Dentro de uma sociedade de risco, as informações elas não são detidas na sua globalidade, na sua completude, nem pelo setor privado, nem pelo setor público. O que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Secretaria de Vigilância Sanitária, com toda a sua experiência, que vem lá dos tempos... aqui no Rio nós temos a Fiocruz, né? Tivemos todo o histórico da criação dos serviços de saúde brasileiros, foi na antiga capital federal. Nós temos muito conhecimento, nós temos profissionais, nós temos dados, nós temos universidades federais, estaduais que produzem conhecimento. Mas ainda assim, esse sistema ele precisa dos atores, dos empresários, para saberem, por exemplo, agora, no caso da pandemia do coronavírus, como adquirir máscaras, como adquirir equipamento para os profissionais de saúde, qual a melhor forma de fiscalização, quais os materiais mais efetivos. Tudo isso exige uma circulação de informação, uma troca de informação do setor público e privado. Isso só funciona, os riscos só podem ser controlados se as informações forem confiáveis. É claro que isso vale para tudo, mas no caso da saúde, da vigilância sanitária, isso ainda é mais efetivo, né? Uma vez que nós possamos gerar uma interação público-privada. E para isso é preciso manter e criar os laços de confiança. E aí que um programa de integridade, então, passa a ser efetivo. Ele passa a ser efetivo uma vez que ele consiga atender a missão da Secretaria, que é promover a segurança sanitária. Ele passa a ser efetivo uma vez quando ele atenda a visão, que é ser reconhecida como um centro de referência na prestação de seus serviços, né? Então, o que se espera desse agente público, né? E como esse programa de integridade, que é maior simplesmente do que a noção de compliance, a gente pensa sempre na conformidade. O programa de integridade ele vai além, ele procura gerar essas relações, esses laços de confiança dentro do seu controle, dentro do seu monitoramento, dentro do seu mapeamento de risco, dentro da sedimentação dos seus pilares, né? Que inclui mapeamento de risco, que inclui o tom da liderança, que inclui os treinamentos. Tudo isso é muito importante, como a gente está fazendo aqui, dentro desse treinamento. Então, como o agente público se insere dentro de um programa de integridade efetivo, cumprindo os seus deveres e os princípios constitucionais, né? Como é que isso se dá? Bom, o agente público deve ter uma preocupação desde que ele entra na sua carreira, na sua profissão, ao galgar os seus postos, suas promoções, né, ao desempenhar sua atividade diária, que é documentar as suas ações,
que é registrar as razões das suas ações, que é conseguir comprovar quando e assim que necessário por que ele tomou uma decisão e não outra. Isso tudo ajuda na sua atividade, ajuda a mapear os riscos, ajuda a redefinir esses riscos. Portanto, você, agente público, tenha isso sempre em mente. É preciso você documentar e registrar as causas das suas ações e as consequências, os efeitos das suas ações. É preciso que o sistema permita isso. É preciso que isso possa ser usado, inclusive, na prestação de contas para a sociedade, para reforçar aqueles laços de confiança. Assim você vai estar respeitando a publicidade dos atos, a impessoalidade, você vai estar sendo seguramente probo e honesto, você vai estar auxiliando para a eficiência da sua repartição. É preciso manter, então, essa reflexão constante sobre a sua conduta, interagir com os setores da sociedade, seja com a OAB, as contas abertas, a transparência internacional, né? A OMS, por exemplo, né? A Organização Mundial de Saúde. Portanto, é sempre o desafio, seja a Secretaria de Saúde, seja a Prefeitura, sejam os órgãos de saúde, a Anvisa, é sempre importante subsidiar esses órgãos com informações confiáveis, de modo que eles possam atender a sua missão dentro da sua visão. É importante sempre que precisam reformar as instituições, mas sempre ter em mente que as instituições importam, né, dentro do nosso Estado. Portanto, um programa de integridade efetiva ele gera laços de confiança e ele permite mapear os riscos, mas aqui em especial os riscos críticos, aqueles riscos que, em caso eles ocorram, eles impactam fortemente aquela atividade. Portanto, ao criar laços de confiança e mapear os riscos críticos, esse programa de integridade ele consegue gerar o quê? Uma gestão pública, aqui no caso estamos falando, né, da gestão pública de melhor qualidade, uma gestão pública qualificada. Ou seja, vamos prestar um serviço de excelência aos cidadãos cariocas, aos cidadãos fluminenses. Então, é importante ter isso em mente, o porquê do programa de integridade. É muito falado que o compliance, a integridade, a auditoria, os órgãos de controle, muitas vezes trazem só uma burocracia, ou só mais um formulário a ser preenchido, né? Ou só mais uma dificuldade. Mas essa visão é uma visão do passado. Hoje, esses órgãos de controle, a controladoria, as auditorias, os agentes de compliance, eles precisam estar presentes em parceria com os agentes públicos e cada agente público pode sim ser um agente de compliance, um agente de integridade. Esse o objetivo final do programa de compliance efetivo. Eu espero ter sido claro, espero ter sido bem objetivo nessa pequena palestra que eu vim aqui dar. É com grande alegria que eu sempre encontro os meus amigos aqui da Secretaria, a doutora Márcia, a Ellen, o Flávio, né, a Rosália, acho que todos vocês aqui. É uma grande honra para mim poder colaborar de alguma forma, ainda que de uma forma pequena, nesse esforço de treinamento dos novos agentes públicos. Eu quero desejar muita sorte, uma bela carreira para vocês, cheia de propósito, cheia de significado, que vocês possam contribuir muito em gerar essa segurança sanitária para todos nós aqui do Rio de Janeiro. Então, um grande abraço a todos.